Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre materiais magnéticos. Bom, esse é um assunto que está bastante presente no nosso cotidiano e nos cursos de introdutórios de física. Um exemplo é uma pedra chamada magnetita, que atrai para ela pregos, por exemplo, pregos, né? Pode ser outras coisas. Então a ideia é que os pregos, eles em geral não apresentam espontaneamente magnetismo, mas quando eles estão próximos da magnetita eles ficam magnetizados e aí acabam sendo atraídas para elas e se grudando na superfície. Então, o que acontece é que a magnetita cria um campo magnético e essas linhas de campo magnético podem ser visualizadas, por exemplo, usando limalha de ferro. Então, se você bota aqui uma barra que produz um campo magnético e você cerca essa barra com limalha de ferro, a limalha de ferro vai se orientar seguindo as linhas de campo, permitindo a gente que visualize essas linhas. O próprio planeta Terra produz um campo magnético que é super importante, ele deflete partículas carregadas super energéticas em direção aos polos. Isso protege a gente e ainda de quebra fornece a gente um espetáculo bem bonito da aurora boreal. E a pergunta central que a gente quer responder aqui nesse curso é: por que a matéria apresenta espontaneamente magnetismo? De onde vem isso microscopicamente? Essa pergunta é super complicada e a gente vai agora começar a introduzir os elementos que vão permitir a gente na próxima aula entender melhor isso. Então a primeira coisa é que mesmo que o material não apresente espontaneamente o magnetismo, ela pode apresentar o magnetismo quando você aplica um campo magnético nela. Então isso dá origem a diferentes tipos de magnetismo. Então nesse iniciozinho da nossa revisão aqui, vamos considerar materiais que não são espontaneamente magnéticos, mas que quando você aplica um campo magnético externo, eles respondem criando aqui, gerando uma magnetização no material que para campos fracos vai ser proporcional ao campo. Tá? E aí, essa constante proporcionalidade, que contém toda a resposta aqui do nosso material, toda a resposta magnética do nosso material, é chamada de susceptibilidade magnética. E a física do nosso material é bem diferente dependendo do sinal dessa susceptibilidade. Então, se esse aqui for positivo, a gente tem o que a gente chama de um material paramagnético. Um exemplo de fenômeno paramagnético é o chamado paramagnetismo de Pauli, que vocês estudaram na física estatística. Então, quer dizer, se você imaginar que você tem um gás formado aqui por agulhas magnéticas, de maneira que cada partícula aqui tem um certo momento de polo magnético, o que acontece é que, em geral, né, se você não tiver nenhum campo magnético externo presente, cada agulha magnética vai apontar numa direção e a magnetização total do sistema vai ser zero. Por outro lado, quando eu aplico um campo magnético externo, esse campo magnético externo vai fazer um torque em cada uma das minhas agulhas magnéticas, orientando elas a favor do campo. E agora eu passo a ter uma magnetização do material paralela e no mesmo sentido, né, do campo magnético externo. Então, isso é uma das possibilidades, é o chamado paramagnetismo. Uma outra maneira de representar é a seguinte, é dizer que num paramagneto, quando eu aplico um campo magnético, eu estou fazendo o meu paramagneto se transformar aqui como se fosse um imãzinho, né? Ele agora vai criar o seu próprio campo magnético, de maneira que eu fico com a orientação, né, dessa forma. Ou seja, lembrem lá do curso de física introdutória, né, que o dipolo magnético ele aponta do polo sul para o polo norte do ímã. Então aqui no paramagnetismo a gente vai ter que o campo B é paralelo à magnetização do sistema. No diamagneto vai ser o contrário. E aí isso dá um efeito interessante, porque agora, quando você aplica o campo magnético no material diamagnético, isso faz com que o material, por ter magnetização oposta ao campo magnético externo, ele repele o material que está gerando campo magnético nele. E isso é super importante, que faz com que, ao contrário do paramagnetismo, que é atrativo, o diamagnetismo faz com que você tenha uma interação repulsiva entre o que está gerando ali o seu campo magnético e o seu material que está sendo magnetizado. Então isso faz com que, se essa repulsão for forte o bastante, você pode inclusive levitar o material usando o diamagnetismo. Isso foi aplicado até em outros casos, né? O André Geim ganhou o prêmio Ig Nobel em 2000 por isso, que ele usou para levitar um sapo, tá? Usando o fato que a água é diamagnética, o corpo do sapo tem lá bastante água, né? Então a gente consegue levitar o sapinho. Isso é um comportamento genuinamente diamagnético aí do material. E além disso, quer dizer, nos slides anteriores a gente estava vendo diamagnetismo e paramagnetismo, que são comportamentos de materiais que espontaneamente não são magnéticos. Ou seja, eles são magnetizados quando você aplica um campo externo sobre eles. Já os materiais ditos ferromagnetos são diferentes. O material ferromagnético, quando ele apresenta magnetização não nula,
mesmo na ausência de campo magnético externo aplicado. Então esse é o caso do ímã, ou seja, não tem ninguém criando campo magnético no ímã. O próprio ímã está gerando seu próprio campo magnético que ele pode usar, por exemplo, para magnetizar outros materiais. Aqui nesse caso ele está magnetizando esses clipes e atraindo eles para si. Então tem esses diferentes tipos de resposta. Na verdade tem outras que já não são muito estudadas no curso de Física Básica. Tem o ferrimagnetismo, tem o antiferromagnetismo. São coisas todas que a gente vai ver aqui no nosso curso melhor nas próximas aulas. Isso aqui foi só uma introdução geral. E na próxima parte dessa aula, a gente vai estudar mais em detalhe o paramagnetismo.